de manhã, é de madrugada, é de manhã, é de madrugada. Vamos tirar leite e cenoura da vaca maiada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson Castro, estou dando início aqui a um projeto especial demais para mim e claro também para você que vai acompanhar esse projeto, que é o Pode Isso, Edson Castro, nas nossas redes sociais. Vamos dispor esse projeto aqui para vocês, tá? E é importante começar falando que nós só estamos fazendo esse podcast de hoje graças ao incentivo à cultura. Nós fomos contemplados através da Lei Paulo Gustavo, do audiovisual. Então é fundamental a gente começar falando aqui hoje que é essencial que tenhamos cada vez mais editais, cada vez mais investimentos para a cultura, porque a cultura, pessoal, ela é uma grande cadeia, viu? São várias pessoas que dependem da cultura e que trabalham com a cultura, então é fundamental que tenhamos cada vez mais incentivos à cultura local, no caso aqui do Amapá, tá bom? E olha, hoje vamos falar um pouquinho sobre a marca da música popular amapaense, né, do batuque ao marabaixo, as canções regionais, nomes da música popular amapaense e da cultura amapaense. E eu estou tendo o prazer aqui hoje de receber essa pedagoga, cantora, compositora, marabaixeira, ativista cultural. Ela toca e canta, pessoal. E hoje eu recebo aqui com grande prazer Laura do Marabaixo. Bem-vinda. Prazer demais receber aqui você hoje, nosso primeiro episódio, inclusive. E, como eu sempre saldo a todos, minhas saudações marabaixeiras para essa Macapá querida. E que bom ser a primeira desse projeto maravilhoso, né? Bom mesmo. Olha, eu quero começar perguntando para você por que Laura do Marabaixo. Tem muitas... as pessoas perguntam muito isso, assim. Todas as vezes que alguém atrás de mim, né, ou me indicavam para alguma coisa, aí vai lá com a Laura, sempre direcionada a Marabaixo. Aí com a Laura do Marabaixo. E foi pegando, quando... E as pessoas já me chamavam, já se relacionavam a minha pessoa dessa... Eu digo, bora unir o útil ao agradável, né? Aí eu já peguei Laura do Marabaixo e tá aí. E quem é a Laura? De onde ela vem? Qual é a origem dessa mulher? Olha, a Laura, eu sou uma mulher preta, eu advenho de uma família tradicional no bairro do Laguinho. Eu sou bisneta mais velha de mestre Julião Ramos, neta da tia Biló. Sou neta criada com vó, né? Minha avó-mãe, que faleceu aí há 3 anos, e foi no berço dessa família, igual a minha avó, que eu bebi na fonte desse conhecimento todo. E eu não me canso de falar da felicidade que eu tenho de ter nascido no berço dessa família e ter herdado todos os ensinamentos que a minha avó me deu, e de ter bebido mesmo nessa fonte de conhecimento dela, porque eu, por ser a neta mais velha, era aquela neta que estava ali, era convidada para fazer tudo, né? Foi com ela que eu aprendi a cantar, foi com meu tio que eu aprendi a tocar, porque mulheres não eram permitidas tocar caixa de marabaixo, né? Eram permitidas só cantar, dançar e os afazeres lá da cozinha durante esse festejo. E aí, na quarta-feira da murta, durante o ciclo do Marabaixo, eu me deparava com aquelas pretas velhas adentrando a casa da minha avó, né, para a tradicional quarta-feira da murta. E no cortejo dessa quarta-feira da murta, eu me deparo com 2 pretas velhas que eu já me encanto de paixão, porque elas tanto tocavam quanto cantavam marabaixo. Você é bem nova ainda. Moleca. Gitinha. Gita. E aí eu ficava sempre com aquele ponto de interrogação, porque só elas 2? O restante era todos homens. Eu, a partir de um certo tempo, eu percebi que existiam outras mulheres que queriam tocar, mas não tinham essa coragem, né?
Mas eu sempre me deparava, porque quarta-feira da Murta, o Marabaixo ele só existe no Laguinho. Só acontece no Laguinho. Então estamos falando daquela região do Laguinho. Isso. E aí, quando chegava na quarta-feira da Murta, a Murta do Divino Espírito Santo, o povo da favela descia pro Laguinho, que era para festejar todo mundo junto. E nesse cortejo, nessa quebra dessa murta, essas duas mulheres sempre conduzindo linha de frente ali, que era a Dona Maria José Libório, irmã da Natalina, hoje já nos deixou, e eram mulheres mesmo à frente do seu tempo que conduziu ali a roda no canto, no toque, e não tinha pra ninguém. Laura do céu, eu fiquei aqui visualizando isso, chegando a me arrepiar. E esses homens, eles, por incrível que pareça, eles respeitavam essas mulheres na roda, né? O toque perfeito. E eu, no decorrer desse festejo, da preparação dele, eu tenho um tio, um Joca, né? Que ele não fabrica o instrumento de marabaixo, mas ele afina. Ele desmonta toda a caixa e a partir daí ele vai para afinação. E eu era acostumada a presenciar ele fazer tudo isso. E quando ele largava uma caixa por lá, eu pegava, eu sentia que ele ficava assim, meio olhando, mas era para ver o que eu ia fazer. E a primeiro momento eu fixo essa batida, né? E quando ele me viu tocar pela primeira vez, ele só sacudiu a cabeça, porém, como eu não conheci a irmã da minha avó, a mãe Felícia, ela tocava a caixa, né? E aí quando eu me deparo com ela, com a história, a minha avó me conta, tu puxasse pra minha irmã, porque a minha irmã tocava a caixa. A mãe dela tocava também, mas quem saiu mesmo em linha de frente para isso era a mãe Felícia, que era muito conhecida no bairro do Laguinho. E chamavam para ela também de Felicinha, né? E ela tocava e cantava nas rodas. Por sinal, todas as pessoas que lembram dela, ela tinha uma voz muito potente. Tem um ladrão de Marabaixo que... Pode cantar, Laura, pra gente. Que diz assim, Cafuza, minha Cafuza, o que viesse fazer aqui era o apelido dela. Olha só, que maravilha. Cafuza. Então, são histórias assim da minha família que a gente vai herdando, né? O canto, minha avó saía cedo para comprar as carnes e ela não guardava essas carnes de qualquer jeito, carne, peixe. E o sábado dela era o sábado dela comprava a carne, descia para o Perpétuo Socorro, comprava o peixe, comprava o camarão. E tudo isso era cuidado, lavado, temperado e colocado. Minha avó era uma preta que ela gostava de abrir a geladeira dela e ver tudo farto, né? Casa de muita gente, onde as filhas foram tendo as suas famílias e lá moravam, né? Então a comida era feita em grande quantidade para todo mundo. Então eu era a neta que eu era convidada para esse momento, né? Me acordava cedo, ela chegava do mercado e enquanto ela organizava tudo eu lavava a louça e enquanto ela estava cuidando dessas comidas ela estava lá cantando marabaixo. Ela cantava marabaixo e cantava batuque. Porém, o que ela gostava mesmo era do marabaixo. Mas sabia que o batuque era mais alegre que o marabaixo, né? E eu ouvi tantas cantigas de marabaixo, os ladrões de marabaixo, quanto as bandeiras de batuque, eu conheci através da minha avó. E ela tinha o jeito didático dela e pedagógico de ensinar. Ela nunca me sentou assim e dizia assim, olha Laura, vem aprender. Eu estava lá, naquele tempo era o giral ainda, certo, né? E quando eu gostava assim de algum ladrão, eu dizia, vó, como é esse ladrão? Ela disse, ó, vou repetir e presta atenção para te aprender. E assim eu fui aprendendo. Quando ela me viu a primeira vez cantar numa roda de marabaixo, ela ficou muito feliz, porque era uma época que você não via criança e nem juventude
dentro desse processo. E Laura, quando é que foi então que essa menina que nasceu nesse berço maravilhoso, né, onde a cultura estava muito presente, percebi nas suas palavras, aí, na sua emoção de falar de cada, né, da sua avó, da mãe, dos irmãos, dos parentes. Quando é que essa menina então quebra, digamos assim, essa engrenagem e passa, digamos assim, a compor também essa cultura, que você hoje é uma marca do nosso estado, né, da cultura marabaxeira. Né? Eu tomei a liberdade, né, com muita, foi um ato corajoso da minha parte, mas ao mesmo tempo eu entro nessa roda meio que tímida, né? E eu percebi que quando eu pego a primeira caixa de marabaixo adentro a roda, eu percebi os homens me olhando, tipo, o que essa menina quer aqui? E eu adentrei na roda do lado do meu tio e comecei a tocar. Só que os outros homens me olhavam assim, sai daqui, o que tu quer aqui, sabe? Eu percebia pela forma como eles me olhavam. E aquilo foi me intimidando. Quando eu ia sair da roda, o meu tio me empurrou assim, com o braço, que era para mim permanecer na roda. E ele disse baixinho assim, presta atenção e só vira a caixa quando tu tiver segurança. Porque essa virada de caixa, que é o dobrar da caixa que a gente fala, você precisa dobrar e cair no mesmo tempo para não quebrar batidas, digamos assim, né? E aí eu digo, pronto, eu não vou quebrar nada aqui porque eu ainda não me sinto segura. Mas eu toquei e daí por diante ninguém mais me parou. Mas fui várias vezes impedida de estar. Tipo, quando eu pegava uma caixa, os homens vinham da roda, né, vai cantar. Porque já tinham me visto cantar. Não vai cantar, que mulher é pra cantar. Eu digo, não, mulher faz aqui o que ela quer. E eu quero tocar a caixa. Eu gosto de cantar, mas eu gosto muito de tocar a caixa de Marabá. Laura, você quebrou então aí um paradigma importante, né? Sim, nesse contexto. Mas com um olhar para essas mulheres, né? Tipo, se elas podem, eu também posso. E eu sempre escutava muito, a gente não vê mulheres na roda tocando, a gente não vê mulheres coordenando um ciclo do Marabaixo. E foi uma quebra de paradigmas constante, porque a partir daí, hoje, dentro da coordenação do ciclo do Marabaixo, nós somos todas mulheres. Né? Que maravilha, né? Da favela ao Laguinho, a Campina Grande e Casa Grande, que foram duas comunidades que a gente acabou agregando para dar essa força maior para o ciclo do Marabaixo. E hoje a gente consegue, todas são mulheres que estão na coordenação. Você tem consciência, então, hoje da semente que você plantou? Sim, lá? Com certeza. Porque hoje as mulheres elas estão muito envolvidas hoje com certeza. Com e aí também incentivando as crianças, porque eu sempre gosto de ter criança e juventude no meu grupo de Marabaixo, que para além de ter o grupo que realiza o ciclo na casa da minha avó, eu senti a necessidade de formar um grupo que era para ir para a sala de aula. Hoje eu entendo a vontade que a minha avó tinha de me ver professora. E eu dizia para ela que eu não queria ser professora, porque eu não tinha paciência para lidar com moleque. Olha só. Né? E hoje você... E aí, quando é que isso tudo começa? Quando eu faço parte da companhia de dança Afro Baracá, com a doutora Piedade Videira, sim, sim. Que para além do Baracá, a gente tinha um outro grupo que era o Balé da Una, né? E aí o balé lá na década de 80 era um balé afro-contemporâneo e que o projeto finalizava com a apresentação de Marabaixo e de Batuque. A doutora Piedade se formando na academia e trazendo esse elemento da dança e, por sinal, fazendo assim com uma maestria muito grande, reúne esse grupo de jovens, tanto era homem quanto mulheres, a gente tinha assim, uma disponibilidade muito grande, porque a gente gostava da dança, a gente gostava do Marabaixo, do Batuque, a gente gostava do que a gente fazia. Então, os ensaios pra gente acabava sendo uma diversão. Mas para além da dança, foi um projeto que também me militou,
né? Você é uma militante hoje. E fez assim, cultural, a partir daí, eu criar uma identidade da importância do negro dentro desse cenário. Para além de dançar, para além de bebericagens de birra. E quando eu termino a minha primeira formação dentro da academia, que é de história, aí a Piedade lá, por que você não faz pedagogia? Eu, por que assim? Ela, eu disse, peraí que eu vou ver o que tem a ver. Ela disse, eu já tinha um projeto que eu fazia, que era explicar o Marabaixo para as pessoas. Porque quando a gente apresentava o Marabaixo, as pessoas queriam saber o que era o Marabaixo. E aí a Piedade, Laura, você vai explicar. Eu não, Piedade, pelo amor de Deus. Não, Laura, não é segredo. Você vai contar o que é o Marabaixo a partir da tua vivência. Porque você nasceu e se criou em uma casa de Marabaixo. Como é que você avalia a importância do Marabaixo relacionando com a questão ancestral, né, do povo negro do Amapá? Ó, eu faço minha graduação em pedagogia. E aí, o que eu escolho para ser esse instrumento de pesquisa? O Marabaixo. O Marabaixo, claro, né? Marabaixo, cultura e dança como ferramenta da prática pedagógica. Esse olhar além da dança, que para mim na construção contribui fortemente na construção histórica, política, social e cultural desse Estado. Você viu a relação fundamental que existe então, né, entre o que você estava fazendo com a educação. Você acha que hoje o Marabaixo aqui do Estado ele está mais presente nas escolas? As crianças estão tendo acesso ao que é o Marabaixo, o que é essa cultura? Olha, essa presença ela é muito ausente ainda. Tem que se melhorar, né? E eu penso que quando ela parte já está melhor do que antes, mas ainda precisa melhorar. E colocar pessoas dentro desse cenário, no chão dessa sala de aula, que trabalhe isso de forma lúdica e pedagógica. Né? Não é ensinar o Marabaixo a dança pela dança. O Marabaixo ele tem toda uma história. Os elementos que compõem essa manifestação, eles não estão aleatoriamente dentro desse processo. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado. E as pessoas elas precisam saber disso. E o que eu acho mais assim interessante é que com essa vinda do Carlinhos Brau, no primeiro momento, dentro do nosso estado, ele conseguiu perceber tudo isso, riqueza, que o nosso povo tem a dificuldade de enxergar. Valorização. Né? De valorizar. Mas a gente sabe que o preconceito, ele é muito grande, ele é muito presente na nossa sociedade. Às vezes as pessoas podem até enxergar, mas por se tratar de uma cultura negra que envolve o tambor, envolve um monte de rituais que eles acabam comparando com as religiões de matriz africana, eu entendo que é aonde tudo se emperra. Falta esse conhecimento. Exatamente. E quando se passa para o chão da sala de aula, você tem que levar pessoas que entendam como explicar tudo isso, né? De forma lúdica, pedagógica, didática. Porque é algo essencial, né? Quando eu disser que estou partindo, você pode acreditar que o meu coração navega nos rios. Mas ela é feita assim, ó. Que a minha canção voa por aqui. Eu sou essas margens dos rios que nos levam. Eu sou da Amazônia. Essa parte aqui. Fim de tarde nessas águas. Vou te contar um. Vou lembrando
de você. Seus olhos são paisagens que eu nunca vou esquecer.